Muito importante vocês trazer a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós vamos combater o bom combate. Eu estava percebendo aqui, caiu energia, né? A gente estava num louvor gostoso e tal, estava cantando, estava fazendo aquilo que nos abandonando diante de Deus. De repente a luz, bum, se foi. No comecinho deu aquele... Aí o cielo foi contornando, foi falando e tal, vamos rezar, não fica apavorado não, a luz vai chegar. Gente, é assim na nossa vida. Nada é coincidência, tudo é providência. Em tudo aquilo que acontece, a gente precisa tirar um ensinamento na nossa vida. E eu dizia ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar? Fala que eu te escuto, Senhor. Fala o meu coração. Não deixa eu voltar para casa e só pensar, nossa, apagou a luz, depois voltou. Não, Deus quer falar, Deus falou. Muitos momentos da nossa vida a gente está desse jeito. A gente está naquele louvor gostoso, o nosso general é Cristo, a gente pula, a gente louva a Deus, de repente, do nada vem a noite escura na nossa vida. Vem a noite escura na nossa vida, a gente não sabe por quê. Não sabe por quê. A gente tende a parar. De repente vem aquela escuridão, bum, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Pô, eu estava louvando a Deus, estava servindo a Deus, estava indo na igreja, estava rezando, estava sendo bonzinho, de repente vem a noite escura. E através da palavra, porque nós continuamos a rezar, nós conseguimos vencer a adversidade. Nós conseguimos sair da escuridão e entrar no mistério da misericórdia de Deus. E aos poucos a luz foi se acendendo, gente. Acendeu, aquela luz permaneceu. Aquela luz nós podemos simbolizar que é Cristo. Precisamos olhar para frente, para o alto. Não olhar para baixo, mas olhar para frente. De repente a luz ali do refletor ali fora acendeu. A luz aqui foi acendendo, 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 acendendo. E nós fomos rezando, combatendo o bom combate com a palavra. E de repente a luz está aqui. Precisamos tirar um ensinamento disso. Não podemos ficar por ficar aqui. Na sua vida, não sei como é que você está. Mas talvez você esteja desse jeito. Você esteja aqui no grupo de oração. Talvez você falou, Senhor, é a última noite que eu vou no grupo de oração. Por favor, fala comigo. Deus está falando. E nós vamos poder perceber na palavra a diferença do ouvir e o escutar. E tem uma história na palavra de Deus que diz muito a nosso respeito, que está lá em Mateus. Vamos acompanhar, 24. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e põe em prática, será comparado a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve estas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a casa sobre a areia. Aí eu peguei uma outra palavra também, que lá de Lucas, que é a mesma. Lucas 6, de 46 a 49. Isso, Lucas 6, de 46 a 49. Só para sair um pouco do contexto, já vai dar para montar um ministério com os filhos aqui, né? Bastante criança, né? Acharam, gente? 6, de 46 a 49. Diz assim para a gente. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazei o que eu digo? Começa desse jeito. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não escuta aquilo que eu digo para você? Mas não fala aquilo, mas não faz, ou não presta atenção naquilo que eu falo para você? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se a um homem que, ao construir uma casa, cavou,
aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente e a torrente deu contra esta casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquela, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela, imediatamente desabou e foi grande a sua ruína. Essa palavra eu vejo que é um pouco mais completa, porque a outra diz assim que nós somos, o homem prudente é semelhante àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E se a gente for perceber, né, não sei quem aqui é pedreiro, tem alguém pedreiro aqui? Tem? Então, se eu falar bobeira aqui, gente, me perdoe, tá? Desculpa, sou leigo na área, tá? Me perdoe. Quem é pedreiro, quem é engenheiro civil, ela sabe que é mais prudente você construir, não é a casa sobre a rocha e casa sobre a areia. Para você construir uma casa, você precisa chegar naquele solo mais duro, não é isso? Um solo mais duro. E precisa cavar. Não é simplesmente pegar e construir a casa e pronto. Não é isso que a palavra diz para nós. Você tem que custar alguma coisa, tem que cavar. Gente, muitas vezes na nossa vida, nós não queremos ser exigidos. Nós queremos as coisas fáceis. Nós queremos as coisas como se fosse mágica. Nós queremos como se que Deus fizesse tudo. E nós ouvimos a voz de Deus, mas não escutamos a voz de Deus. Aí eu fui no dicionário e fui entender qual que é a diferença entre ouvir e escutar. Aí o dicionário está dizendo assim, deu um exemplo, talvez sirva para você mudar a pedagogia com seus filhos, com seu namorado, com as situações. A mãe ou o pai diz assim, menino, você não ouve, não me ouve. Menino, você não me ouve direito. A mãe fala ou o pai fala. Aí o filho fala assim, eu ouvi sim, eu só não escutei o que a senhora ou o que o senhor disse. E a diferença do ouvir, gente, e o escutar é gritante. Às vezes nós pensamos que as duas coisas é semelhante, mas não é. Vocês vão entender tudo aquilo que eu estou falando. Olha que diz assim o ouvir. Refere-se ao sentido da audição. A pessoa ouve apenas, mas pode ou não interpretar a comunicação. Então, talvez muitos de vocês aqui só estão ouvindo o que eu estou falando, mas a cabeça está no mundo da lua, lá em casa, lá na nossa situação, lá nas minhas aflições, lá na hora que eu chegar, no amanhã. Talvez muitos de nós que estamos aqui está assim. É culpa nossa? Não, não é culpa nossa. Talvez você fale assim, nossa, não vejo a hora de chegar em casa, de comer aquela macarronada. Não vejo chegar a hora de chegar em casa, tomar aquele banho, dar uma relaxada, porque hoje o dia foi desgastante. Não vejo a hora de chegar em casa, dar aquela esticada. Ou muitos de nós que estamos aqui, falam, eu não vejo a hora de não chegar em casa, porque eu sei que eu vou chegar lá, vai ser a mesma coisa, brigaiada, não aguento mais, eu não aguento mais. Então, está escutando aquilo que eu estou falando, mas não está entrando no nosso coração. Esse é o ouvir. E o escutar, Robson? Vamos lá. Requer mais ouvir. Ou seja, as pessoas têm que prestar atenção no assunto, entender o que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar, levar consideração e agir
na conformidade. O que o Evangelho diz para nós? Feliz é aquele que ouve a minha palavra. O Senhor diz. Muitos de nós que estamos na igreja, que estamos seguindo a Deus, não escutamos a voz de Deus, só ouvimos. Por isso que muitas vezes a nossa vida não muda. Por isso que muitas vezes a nossa vida é só sofrimento. Por isso que muitas vezes a nossa vida é só na água. Por que a vida do outro é só no fogo? É alegria, é entusiasmo. A vida do outro lá, o outro é bem sucedido, as pessoas gostam dessa pessoa. O casamento da vizinha ou do vizinho é melhor do que o meu. Por quê? Porque muitas vezes, gente, talvez está faltando a gente escutar a voz de Deus. Está faltando a gente abrir o nosso coração e começar a escutar a voz de Deus. Não só ouvir a voz de Deus. Não ficar só sentado aqui e ser meros ouvintes. Mas a partir de hoje, dessa experiência com Deus, é escutar a voz de Deus. Muitas vezes nós somos feridos. Nós entramos em barca furada. Nós entramos em relacionamento que só nos machuca. E Deus fala assim, olha, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Na palavra de Deus é muito lindo que sempre coloca duas situações para nós. Eis que coloco diante de ti, Henrique, a vida ou a morte. Diante de ti, Everton, a bênção e a maldição. Diante de ti, Rafael, o caminho do bem, o caminho do mal. Diante de ti, o joio e o trigo. Diante de ti, a virgem prudente e a virgem imprudente. Sempre duas situações. Sempre duas situações. Cabe a cada um de nós a começar a escutar a voz de Deus, é buscar o discernimento de Deus, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Quantos de nós aqui vem no grupo de oração, reza, mas a gente não tem resposta. A gente não vê mudança na nossa vida, porque está faltando essa sensibilidade de escutar a voz de Deus. Lembra? A mãe do menino falando, olha, você não me ouve. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos? Poxa vida, eu falo com essa criança, eu falo, ela não presta, não ouve, não presta atenção. Não é que ela não está ouvindo, ela está ouvindo. Só que ela não está deixando aquilo lá enraizar. E essa casa na rocha é o que nós precisamos começar a fazer, gente. Vai vir situações adversas na nossa vida. A gente não está fazendo alicerce, a gente não está cavando mais fundo. Nós não estamos entrando no mistério de Deus. Nós estamos nos deixando levar pela vida. A gente está deixando a vida levar a gente. A gente está cantando a música do Zeca Pagodinho, a reveria. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai levando mesmo. E a gente acha bonito. A gente vive das experiências dos outros. A gente vive dos testemunhos dos outros. A gente vive das orações dos outros. Mas nós temos medo de escutar a voz de Deus e fazer a nossa própria experiência com Deus. A gente muitas vezes é o irmão 6 horas. Conhece o irmão 6 horas? Conhece? Quem conhece o irmão 6 horas aí? Quem não conhece o irmão 6 horas? Quem não conhece? Então vou dizer para vocês, quem é o irmão 6 horas? É aquele irmão que chega perto do outro e fala, passa perto de um grupo que reza, fala, 6 horas para mim? 6 horas para mim? Sempre assim, passa perto, 6 horas para mim? Tem irmão que até corta caminho, fala, lá vem ele lá, 6 horas para mim? Gente, não é errado pedir oração, precisamos pedir oração. Mas muitos de nós só vivemos através disso. 6 horas para mim? 6 horas. Nós não fazemos, nós não cavamos na rocha que é Jesus. Jesus é a rocha. O mundo é areia, gente. O mundo já é maligno. E muitas vezes nós construímos
os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos ideais na areia, no mundo, nas coisas passageiras. E nós queremos que as coisas vai progredindo na nossa vida. Como dá certo? Como dá certo? Não tem jeito da gente investir. E nós investimos muitas situações no mundo, na areia. E nós, a hora que vem a tempestade, a hora que vem o desemprego, a hora que vem a doença, a hora que vem as situações adversas, nós não suportamos. Porque nós não experimentamos, nós não cavamos a fundo. Até tem pedreiro, gente, que a hora que chega na terra mais dura, que é o solo, ele ainda insiste ainda, né? Tem construção, tem construtora que tem máquina, aí é bem melhor. Cava mais fundo ainda, cava mais fundo. Petróleo. Petróleo você tem que cavar fundo, 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 fundo. Chega lá no subsolo e cavar mais ainda. Muitas vezes nós não temos essa disposição. Nós queremos as coisas mais fáceis. Lá em Deuteronômio, fala assim: ouvi a voz de Deus, Israel. Ouvi a voz de Deus e provarás os melhores manjares. Ouvi a voz de Deus. Mas nós não queremos escutar a voz de Deus. Nós não queremos passar do leitinho para as coisas sólidas. Então eu vejo assim o que Deus quer falar conosco nesta noite. Deixar de ser criança diante de Deus. Deixar de viver das experiências dos outros. Fazer a sua própria experiência. Fazer a sua própria história. É construir a sua família a partir de hoje. Se você está construindo a partir de hoje, construa ainda mais, gente. Construa ainda mais. Porque quando as coisas do mundo virem para a nossa vida, não terá influência. Não vai ter influência. Nota que a palavra de Mateus não fala assim. A palavra de Lucas é interessante que fala assim: se alguém vem a mim e escuta as minhas palavras, põe em prática. Mostrar-vos-ei quem é comparável. Assemelhe com um homem que construiu uma casa. A outra palavra fala, construiu uma casa na rocha. E essa palavra de Lucas diz assim: construiu uma casa, cavou, e aí sim ele fez a casa. Quanto tempo de oração você tem com Deus? O quanto você investe a sua vida para Deus? O quanto você escuta a voz de Deus? O quanto você deixa que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés? Na sua situação, na sua adversidade, você combate com a palavra de Deus, como Jesus combateu lá no deserto? Quando o diabo tentou ele, pela palavra ele venceu. E nós, será que pela palavra nós vencemos as tribulações? Será que pela palavra nós vencemos as adversidades da nossa vida? E eu estou dizendo aqui só de coisas externas. Mas e aquela situação civil, pessoal? Eu construí a minha casa na rocha. Como que vai a minha educação? Como que vai a minha fidelidade? Como que vai a minha alegria? Como que vai a minha generosidade? Como que vai o meu caráter? Será que o meu caráter está sendo construído na rocha? Será que a minha bondade está sendo construída na rocha? Será que eu sou honesto? Será que aquilo que Deus fala para mim, eu procuro colocar na minha vida? Ou eu sou como Jonas? Deus fala para mim ir para Nínive, eu vou para outro lugar. Eu não obedeço à voz de Deus.
Será que eu estou aqui no grupo de oração só porque é bom estar aqui? Ou eu estou querendo escutar a voz de Deus para que a palavra transforme a minha vida? Ou eu quero só a libertação, eu quero só os milagres de Deus, mas não quero o autor do milagre? Será que eu estou aqui só para receber bênçãos? Ou eu estou aqui verdadeiramente porque Jesus é o meu Senhor? Jesus é o autor da minha vida. Eu entendo o preço que Ele pagou pela minha salvação. Ou eu estou aqui simplesmente porque vem, porque é bênção, então eu vou lá e louvo e tal, e saio a mesma coisa. A partir dessa noite, irmãos, precisamos sair daqui com uma decisão. De abandonar a vida velha. E até mesmo começar a escutar, porque muitas vezes o mundo nos dá várias direções. Várias direções. E se a gente não tiver com a casa na rocha, fixado na rocha, a gente pode sair. Quantas pessoas mudaram de igreja? Quantas pessoas mudaram de religião? Quantas pessoas deixaram a fé porque não obtiveram a bênção que tanto queria? Trataram Deus como um negócio. Se você não me der, eu não rezo mais. E faz beicinha, né? Não rezo mais. Se isso não chegar na minha vida, Senhor, eu não vou no grupo de oração, Jesus não leva ao Pai mais. Eu não rezo o meu terço mais. De briguinha. Se eu não receber a minha bênção, eu não faço isso mais, não vou ser bonzinho mais. Tinha uma pessoa que falava assim: nossa, Robson, quando eu era do mundo, nós somos do mundo, né? A gente fala do mundo, mas nós somos do mundo. Quando eu estava aí na vida louca, todo mundo tinha medo de mim. E agora que eu sou de Deus, sou bonzinho, ninguém respeita eu mais. Gente, nós estamos aqui porque Jesus é a nossa salvação. Jesus é a nossa alegria. Jesus é o nosso porto seguro. Jesus precisa ser razão no nosso viver. E no tempo de Deus as coisas acontecem. No tempo de Deus. Talvez você hoje aqui não esteja maduro o suficiente, entendem? Não esteja maduro o suficiente para receber essa bênção que você está precisando, pedindo. Talvez se Deus te desse a bênção hoje, você não ficaria nele. Você ia debandar por outras região. Deus, Ele trabalha de dentro para fora. Não é de fora para dentro, de dentro para fora. Deus quer trabalhar o seu caráter. Deus quer trabalhar a sua personalidade. Por isso que precisamos construir a nossa casa na rocha. Saber que se eu estiver na rocha, que é Jesus, e cavar, e mergulhar nas profundezas de Deus, tem coisas o bastante para que nós possamos surpreender com Deus todos os dias. Deus é inesgotável, gente. Todo dia que você está com Deus, está na palavra, Deus vai falar com você de uma maneira diferente. Deus fala. Então eu digo para você que está olhando para mim, e eu estou olhando para você, escuta a voz de Deus. Se você não sabe, começa a rezar nesse sentido: Senhor, me ensina a escutar. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Manda, Senhor, que eu obedeço. Eu não quero ser desobediente. Eu não quero só estar por estar na igreja. Eu sei que a tua palavra diz para que eu permanecesse em Jerusalém, na igreja, no grupo de oração, porque isso é para nossa manutenção. Mas eu não quero só estar por estar. Muita gente precisa de nós, gente. Muita gente precisa de você. Você não está por estar aqui. Você tem que voltar para sua casa diferente. Para as pessoas olhassem e falassem: olha,
esse irmão, essa irmã é diferenciado pelo seu jeito de ser, pela sua honestidade, pelo seu sorriso, pela sua gentileza, pela sua bondade. E isso é fruto do Espírito Santo, isso é civil. O fogo, gente, nós precisamos pedir fogo. Mas o fogo queima. E aquilo que permanece, o sol que é puro em nós. Quero convidar você a ficar em pé.